nós já fomos matéria inorgânica. Todo organismo vivo hoje, com base nessa teoria da evolução química, nós já fomos material inorgânico. Salve, salve, alquimista! Aqui é o professor Matheus Godoy, mais uma aula de química para você entender como surgiu a vida no nosso planeta. Galera, hoje eu vou falar da teoria da evolução química. Ela aponta para a gente ou dá uma ideia de como a vida pode ter surgido no nosso planeta, tá certo? Através de compostos inorgânicos, a matéria orgânica tenha se formado. Vamos entender. Teoria, primeiramente, teoria de Oparin e Aldani, tá certo? Eles que propuseram essa teoria da evolução. Galera, a primeira coisa que a gente tem que entender é as condições da Terra primitiva. E principalmente a gente vai falar de atmosfera. A atmosfera primitiva era uma atmosfera redutora. O que isso significa? Que ela era livre de oxigênio. Na química nós temos a redução e a oxidação. A oxidação ocorre quando eu tenho presença de oxigênio, certo? Se eu não tenho oxigênio, então a gente fala do processo oposto a ele. A atmosfera de hoje ela é rica em oxigênio. Nós temos gás oxigênio e nós temos gás ozônio, certo? Oxigênio livre na atmosfera. Ou seja, é uma atmosfera oxidante por conta desse oxigênio que nós temos. Na atmosfera primitiva, ela era livre de oxigênio. Não tinha oxigênio. E se tinha, era muito pouquinho. Tá certo? Era rica em quem, então? Em gás metano, amônia, hidrogênio e vapor d'água, por exemplo. Gases que são redutores, ou seja, não tem a presença de oxigênio, tá? Não vão sofrer ali a oxidação porque não tem oxigênio, tá certo? Então esse é o primeiro ponto para essa teoria. O segundo ponto, galera, eles falam, os cientistas, da síntese de moléculas orgânicas simples. A primeira molécula orgânica a ser formada foram os aminoácidos, tá bom? Eles, sim, dão origem aos peptídeos e depois às proteínas, que são a base da vida, tá certo? Essa teoria, ela tem essas palavras-chave, ó, sopa nutritiva, sopa primordial ou caldo primordial. Isso significa que foi formado no meio aquoso essas moléculas, esses aminoácidos, esses peptídeos, essas proteínas foram formados em água. Por isso que chama de caldo primordial, sopa primordial. Tá certo? É como se o caldo da sopa ali fosse a água e todas as substâncias que nós temos, ó, sei lá, sopa de legumes, de carne, de macarrão, fossem as nossas proteínas sendo formadas ali, tá bom? E você, acredita realmente que nós viemos da sopa primordial? Só deixei no ar. Vamos lá, galera. Como que aconteceu a formação dessas moléculas? Eu falei para vocês que os aminoácidos formam os peptídeos e formam as proteínas, certo? Então as moléculas simples se polimerizaram, formaram moléculas maiores, tá? Olha lá, eu tinha os aminoácidos, eles iam se ligando entre si e formavam os peptídeos, ó. Uma cadeia aqui, ó, peptídica. Esses peptídeos, por sua vez, iam cada vez se tornando mais longos, até formar a proteína, ó. Uma molécula bem grande, bem complexa, tá certo? Aí, quando houve a formação da proteína, agora a gente vem para a formação dos coacervados. O que são os coacervados? Imagina que isso daqui é uma proteína já formada. Ela começa a ser envolvida por moléculas de água. E aí vem outra proteína também envolvida por molécula de água, outra que também é envolvida por molécula de água e formam os coacervados. E aí sim, percebe que eu tenho proteínas, tenho água e aí eu começo a formar os meus organismos. Começo a formar as primeiras células e assim por diante, através desses coacervados, desses grupos de várias proteínas. Ah, professor, mas você falou aqui
dos aminoácidos. Como que já começou no aminoácido? Na verdade, não começou do aminoácido. Agora a gente vai entender como que surgiram esses aminoácidos aqui. Vamos lá entender. A partir do experimento de Miller e Urey. O que eles fizeram, galera? Olha só. Aqui, nesse recipiente, tinha água. Água e aqui uma chama, tá vendo? Um calor. A água começou a ferver aqui, entrar em ebulição. E foi evaporando aqui, ó. Então aqui dentro desse tubo, a gente tinha vapor de água, umidade, certo? Aqui é só uma bomba de vácuo, tá? Para deixar a água aqui correr livre, sem interferência de nada externo, tá bom? Um ambiente controlado. Essa água chegava nesse outro recipiente aqui, nesse outro frasco, que continham os gases da atmosfera primitiva. Aqui dentro dessa cúpula, a gente tinha CH4, H2, NH3 e o vapor de água que veio a partir daqui, tá certo? A atmosfera primitiva, galera, não tinha ozônio. O ozônio, ele forma uma película protetora da radiação UV. Então a atmosfera permitia passagem de radiação muito intensa, fora os raios, certo? Que acontecia, tempestades e tudo mais. Isso daqui, esses dois eletrodos, causavam descargas elétricas, ou seja, choques muito intensos aqui, certo? Para simular a atmosfera primitiva, os raios e tudo mais. Simulando a atmosfera, o que aconteceu? Começou-se a sair novas substâncias daqui desse frasco. Aqui a gente tem um condensador, porque as substâncias saíam em formato de gás, muitas das vezes, e passava pelo condensador e ia para o estado líquido aqui, ó. Tá certo? Vinha aqui junto com a água no estado líquido e caía, se depositava nesse frasco aqui. O que foi observado nesse frasco? Justamente a presença de aminoácidos. Então, galera, foi assim que Miller e Urey, eles corroboraram com a teoria de Oparin e Haldane que a vida pode ter surgido de substâncias inorgânicas. Eles fizeram todo esse esquema aqui e no final conseguiram os aminoácidos. Mas aqui é uma aula de química, né, galera? A partir de qual reação esses aminoácidos foram formados? Bom, primeiro, houve a síntese de cianeto de hidrogênio. Então, ó, esse é um dos esquemas, tá, galera? A gente tinha aqui o gás CH4, o NH3, metano e amônia, formando o cianeto de hidrogênio e mais gás hidrogênio, certo? Beleza. A partir do cianeto de hidrogênio, forma-se o formaldeído, tá bom? Ó, o aldeído aqui é importante, daqui a pouquinho eu já vou explicar. Novamente, com metano, água, eu consigo formar o formaldeído, tá certo? Junto com a formação de dois hidrogênios. Aí, eu vou para a formação de uma iminonitrila, com o formaldeído, o cianeto de hidrogênio, amônia, eu consigo formar o quê? Um aminoacetonitrila e água. A hidrólise da nitrila para o aminoácido, a aminoacetonitrila. Olha lá, eu tenho aminoacetonitrila mais água, formando então uma glicina. A glicina ela é um aminoácido fundamental. Tá vendo? E mais amônia. Percebe que mesmo eu formando aqui, eu consumo, claro que eu vou consumir algumas coisas, mas percebe que eu sempre estou liberando, ó, amônia, sempre libero água, sempre libero H2, então é meio que um processo que eu vou continuando a deixando esses gases na atmosfera para que aconteça mais e mais reação. Galera, esse passo 3 e passo 4 é chamado também de síntese de Strecker. O que é essa síntese de Strecker? É a formação, são algumas reações que mostram que os aminoácidos podem ser formados a partir de um aldeído ou de uma cetona.
Por isso que eu falei que o formaldeído era importante, ó. O formaldeído, ó. Tá vendo? Essa aqui é uma das rotas possíveis para a formação dos aminoácidos. E foi uma das rotas que foi demonstrado no esquema aqui, no experimento. Tá certo? Então, olha só, galera, como realmente pode acontecer a formação de material orgânico a partir de material inorgânico. Olha que interessante. E aqui a gente tem uma foto do experimento real de Miller-Urey. Olha só como o esquema foi bonitinho. Aqui a gente tinha a água, a bomba de vácuo aqui, sugando todo mundo, ó, deixando o vapor correr. Aqui a gente tem esse vidrão maior com os eletrodos. Aqui a gente tinha aqueles gases da atmosfera primordial. E aqui a gente conseguia colher o condensador. E aqui a gente conseguia colher a matéria orgânica, os compostos orgânicos ali. Que coisa, né, gente? Em 1952, os caras fizeram um experimento desse. Impressionante mesmo. É importante também a gente falar, galera, de duas palavrinhas aqui, ó, que você tem que entender. Primeira delas, essa teoria é uma teoria de abiogênese. Tá? O que isso significa? Que eu tenho matéria orgânica sendo formado sem ter uma pré-matéria orgânica. Ou seja, eu formo matéria orgânica de algo não orgânico. Tá vendo essa palavrinha a? Significa não orgânico e gênese, formação. Abiogênese. Formação de algo orgânico por algo não orgânico. Tá certo? Ah, e se eu tirar esse A aqui, ó, fica biogênese. Aí significa que eu tenho a formação de algo orgânico, de uma célula, por exemplo, a partir de material orgânico. Tá certo? Mas essa teoria é abiogênese. Certo? E o que é anaeróbio? Galera, anaeróbio são processos ou formação de alguns produtos, por exemplo, uma célula, alguma coisa assim, que não utiliza o oxigênio e que, pelo contrário, em presença de oxigênio, pode sofrer algum desgaste, tá bom? Então, esse processo, ele não vai oxigênio, certo? A atmosfera redutora, lembra? E que, se eu tivesse o oxigênio, eu não teria esse processo. Isso aí é uma das questões que refutam essa teoria, tá? Hoje em dia, tem alguns pesquisadores que falam que a atmosfera do passado, a atmosfera primitiva, não necessariamente era tão redutora assim, tá? Que a gente tinha traços de oxigênio. Então é uma das refutações, tá bom? Mas, por enquanto, essa é a teoria mais aceita para o surgimento de vida na Terra, tá bom? E ó, galera, essa teoria não é qualquer coisa não, tá? Existem questões de vestibular, de concursos, que cai essa teoria, que cai esse formato aí, tá? Principalmente cobrando, que nem eu tô falando para vocês, essas palavras aqui, esses termos aqui, tá bom? Eu vou deixar um card aqui com um vídeo de eu resolvendo questões sobre a origem da vida, tá bom? Dá um pulinho lá, assiste como esse conteúdo pode ser cobrado, beleza? Bom, pessoal, a origem da vida é isso do ponto de vista químico. Espero que tenham gostado. Tamo junto e até a próxima.